uma psicóloga, psicóloga da infância e da adolescência. Já atuo há uns bons anos, tenho carinha de nova, mas já atuo há uns bons anos com crianças e suas famílias, adolescentes e suas famílias. E posso dizer que esse período de pandemia nos trouxe muitos aprendizados, né? Não só, apenas aprendizados positivos, mas também a gente percebeu muitas mudanças no psicológico das crianças, muitas mudanças nas famílias, e isso trouxe, claro, muitas consequências, né. Então vamos hoje conversar sobre infância, parentalidade e as mudanças que a pandemia nos impôs, certo? Vem comigo. Bom, para a gente começar falando desse tema, é interessante que façamos uma breve retrospectiva, né. No comecinho da pandemia, a gente passou por aquele processo ali, né, e foi decretado o isolamento social, e nós entramos nessa sem saber muito bem aonde que isso tudo ia dar, né. Hoje, já alguns meses depois, é claro e nítido todo o aprendizado adquirido daí, né, mas houveram várias transições emocionais que foram causando suas consequências. A gente passou por período de apatia, por período, de tristeza, por período de raiva, por período de, inconformismo com a situação. Então foram muitas emoções que foram perpassando os pais e as crianças. Muitos desses pais, viveram situações difíceis nos seus trabalhos, né, a gente está pensando aí no período mais ou menos de março, abril, que foi quando os decretos começaram a se estender, e a gente foi começando a ficar naquela querela de: "Meu Deus, até quando isso daqui vai durar?", né, foi um período aí, eu diria que de muita dificuldade de compreender a magnitude da situação. Embora em outros países a gente já estivesse vendo como que estava acontecendo as coisas, o que estava se dando, mas enfim, no Brasil a gente nunca tinha passado por algo nesse sentido, de precisar ficar em casa, de se for sair usar máscara. Eu me recordo uma situação que eu precisei sair no período de lockdown, e eu tive que explicar por que que eu estava saindo, então que situação nova, né. E por ser algo novo, a gente vai perpassando muitas emoções que vão nos guiando nessa experiência. E aí é muito interessante que, se naquela família já havia qualquer possibilidade de problema, a gente percebe que com o confinamento, o isolamento social, isso aflorou de maneira muito forte, né. Mais ao final do nosso momento aqui, eu vou falar um pouquinho de como que a gente viveu isso daí no consultório. Mas nós, como profissionais da infância, percebemos muito claramente as transições, né. Em março, em abril, a gente teve aquele período ali de apatia, ou a mesma as famílias ali se entendendo, aquele momento que as crianças achavam que estavam de férias, né, as escolas ali verificando como que ia ser, tentando se organizar para as atividades online, né, anteciparam férias, enfim, foi um momento ali muito conflituoso e duvidoso do futuro. E aí, quando isso daí passou, que a gente verifica que essas crianças começaram a ficar mais em casa, assistindo aula, os pais também, né, no home office, aqueles que conseguiram ficar, muitos conseguiram ficar em home office, outros não. Então a gente vai começando a ver mudanças nessa configuração familiar, mudança na rotina da criança e verificando as sequelas emocionais, cognitivas e comportamentais desse período. E aí, mais ou menos em maio, a gente tem, que nós psicólogos infantis conseguimos dizer que foi um boom de demanda por atendimento, em virtude de uma série de afecções que começaram a se apresentar. E eu vou falar mais delas, né, no final. Mas, enfim, o que que a gente pôde perceber? Que com essa mudança da rotina, ao mesmo tempo não só uma mudança, mas uma mudança acompanhada de preocupação, de ansiedade, de notícias que entes queridos ou próximos ou de outras pessoas chegavam a falecer, né, então aquele medo da morte, aquela sensação de que lá fora tem algo perigoso e que eu preciso ficar em casa, mas ao mesmo tempo quanto tempo eu vou ficar em casa, como que vai ser essa vida dentro desse lugar. É tanto que a gente teve um aumento enorme de violência doméstica, de abusos, né, as famílias passaram a estar mais juntas e isso gerou uma série de sequelas, tá. Então se já havia algum problema ali anunciado, com certeza ele, hã, explodiu, né, explodiu nas famílias.
E aí, o que a gente também teve foi um aumento enorme da utilização de telas, né, de eletrônicos, celulares, jogos. Então, antes as crianças elas iam para a escola, elas tinham a natação, o futebol, a atividade física, e de repente aulas na tela do computador, numa tentativa de manter uma concentração de uma criança que não tem, cerebralmente falando, capacidade de estar nesta modalidade. Ali eu estou falando aqui em torno de crianças de 2, 3, 4, 5 anos, até 6, eu diria que tem uma certa dificuldade. Eu digo isso porque com mais fidedignidade, porque eu passei a fazer atendimentos online durante a pandemia. Antes dela, o meu público era predominantemente ali até os 6 anos, e durante a pandemia, e agora, por consequência disso, né, já que ainda estou trabalhando online, o público passou a ser crianças de 6, 7, 8, 9, e aí entra na pré-adolescência e adolescência, né. Então, o manejo até mesmo terapêutico de crianças de 6 anos, a gente percebe que na modalidade online passa por muitos desafios. E olha que eu estou falando de um atendimento que dura em torno de 40 a 50 minutos, se adaptando ali para as necessidades da criança, um atendimento que a gente coloca vídeos e que tem uma certa ludicidade. E mesmo assim, nas crianças de 6 anos, eu senti muita dificuldade de mantê-las atentas, né, na tela, nesse processo. E aí fico imaginando como não deve ter sido desafiador para os professores, né, manter a atenção, manter o engajamento das crianças nessa modalidade aí de EAD, né, de ensino à distância. E aí, então, nós passamos a ver as crianças com maior tempo de tela, crianças mais ociosas, porque ali no começo a gente inventava brincadeira, pensava em várias coisas, mas depois isso vai entrando na rotina, vai ficando vai fatigando, e aí a gente tem essas crianças que começaram a ficar muito tempo, muito, muito tempo no celular. E eu não sei se vocês sabem disso, mas, tem alguns estudos que apontam que o vício por tecnologias, ele é um vício que está ensinando muito a ciência, porque ele é realmente muito similar ao vício de outras, de drogas e outras substâncias, porém para que aconteça esse vício, o cérebro ele não precisa de nenhuma substância, ele não precisa estar ingerindo nada, né, nada aqui com a gente. É um vício puramente comportamental, mas que consegue ser tão forte quanto vícios de substâncias. E por ser um vício, claro, ele vai gerar uma série de consequências emocionais, uma série de consequências cognitivas e comportamentais. Então a gente começou a ver crianças entrando num ciclo de ansiedade, num ciclo de agitação, agressividade, crianças que começaram a apresentar fobias, sintomas depressivos. Então, a gama de crianças com estresse pós-traumático, então a gama de adoecimento psíquico ficou muito intensa, né, muito proliferada nas famílias, né, ao menos, as demandas que começaram a chegar para nós, foram muito grandes, né, para tentar auxiliar essas crianças nesse novo normal, essas famílias nessa nova configuração de rotina e tal. Então a gente sabe que aquelas famílias que conseguiram, de certa forma, manter uma normalidade na rotina, normalidade, né, os horários que a criança conseguia fazer suas atividades, o horário de descanso e tal, foram famílias que conseguiram passar por essas dificuldades de maneira um pouquinho mais tranquila, né, também foi muito difícil, mas um pouquinho mais tranquila. E quando a criança tem uma rotina, o cérebrozinho dela vai se organizando de modo que ela sabe o que esperar, ela sabe o que vai acontecer. Então esse caráter previsível da situação, ele é muito benéfico para o cérebro infantil. É por isso que nós psicólogos, falamos tanto com as famílias sobre a importância de ter uma rotina, de ter horários, da criança saber ali o que vai acontecer no dia dela. Então a rotina certamente foi algo que facilitou. E para o adulto, né, gente, o adulto que estava ali vivendo tudo isso, embora até para nós foi difícil compreender, mas a gente foi, de certa forma, conseguindo fazer escolhas, se organizando na medida do que era possível dentro do nosso trabalho, dentro da nossa comunidade, da nossa organização familiar. Mas a criança, ela entrou nessa muito sem saber, né, muito sem entender, principalmente as crianças mais novas, né, as crianças aí,
os pré-adolescentes de 10 anos, as crianças de 8, 7 anos, até conseguiam ter um maior entendimento do que era isso e tal, do que era a magnitude disso, digamos. Porque o entendimento breve da situação, as crianças mais novas também conseguiam ter. Mas as crianças mais velhas, elas realmente conseguiam entender um pouco mais essa magnitude, e embora conseguiam compreender, as emoções ainda eram muito novas quanto a tudo isso. Então acabou sendo uma situação que gerou a, a, a incidência do novo, mas do novo em diversos contextos, né? Não foi um novo só cognitivo, mas foi um novo na rotina, foi um novo em ver os pais mais dentro de casa, muitas famílias preocupadas com a situação econômica, com a situação social, e uma coisa que a gente da psicologia fala muito para os pais é que a maneira como eles interpretam uma situação, a maneira como eles falam sobre algo que está acontecendo, como eles conduzem aquilo ali para a criança, é como se a família colocasse um óculos. Imagina que os pais colocaram óculos nas crianças. E esse óculos, o que que tinha lá, né? O que que era esse filtro de imagem? Era a maneira como essa família interpretava, como essa família falava sobre isso. Então, por isso que nós recomendamos que as famílias tenham sempre muito cuidado com a forma como falam, com o conteúdo televisivo que a criança assiste, ou mesmo que ela não esteja assistindo, elas podem estar escutando, né? Então, nós que trabalhamos aí com crianças, muitas vezes escutamos relatos, ai, tia Manu, eu escutei isso, isso e isso. Mas como não, a TV da sala estava ligada. Então, uma TV que anunciava a todo momento uma instabilidade econômica, social, que anunciava a todo momento o perigo, a morte, a incidência da situação. Aqui em Fortaleza, a gente também teve muito a coisa da violência, né? Um aumento da violência nas ruas e tal. Então, havia o perigo do adoecimento, o perigo a nível de violência. Foram muitas coisas para as crianças e as famílias manejarem. E isso gerou, sim, muitas consequências, e isso gerou, sim, muita necessidade de mudança. E aí eu vou entrar um pouquinho nesse ponto que eu acredito que foram muitos ensinamentos, né? A gente aprendeu muito sobre a nossa família. Muitos pais passavam o dia fora e quando passaram a ficar o dia todo com as crianças, foram percebendo como que é desafiador esse processo educacional, foram até refletindo sobre os seus acertos, sobre os seus erros, e aí a gente conseguiu ver um nível de conscientização muito crescente nas famílias, né? Uma conscientização que ansiava por mudanças, né? Os pais foram percebendo o que estava de falho naquela situação familiar, o que estava de falho no processo educacional da criança, e conseguiram ir gerando algumas reflexões sobre o que eles também precisavam fazer para mudar, sobre o que era a responsabilidade deles, né, sobre o processo de regulação emocional que se faz necessário, e eu vou falar um pouquinho mais do que é isso, esse processo de regulação emocional, esse processo de inteligência emocional. As famílias foram cada vez mais valorizando esse processo. É tanto que nós, psicólogos, aí fomos bastante procurados, porque os pais já não sabiam mais o que fazer, né, com o que estava acontecendo ali. E aí, falando um pouquinho sobre essa necessidade de um maior entendimento sobre si, entendimento sobre a família, eu queria abordar um pouco esse tema da regulação emocional, porque se teve uma mudança necessária, foi isso da gente ter que olhar mais para si, olhar mais para as nossas emoções, para o manejo dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos. E a inteligência emocional, ela se dá quando eu entendo o que eu sinto, quando eu sei nomear o que eu sinto, quando eu me permito viver a emoção e quando eu me permito deixar que ela vá. Então as emoções, elas não possuem moralidade, né? Não é certo ou errado sentir coisa X, coisa Y. As emoções, elas vêm, assim como a gente sente vontade de ir ao banheiro, assim como a gente sente fome, assim como a gente sente sono. Então as emoções, elas também perpassam um processo fisiológico, né? Além de todo o processo subjetivo. E é justamente quando a gente tem um entendimento do que a gente sente, quando a gente tem um entendimento do porquê que essas emoções estão se dando dessa forma, né? Por que elas estão acontecendo assim, e a gente se permite vivenciar isso, falar sobre isso e deixar que isso vá, né? Então, a pessoa que é inteligente emocionalmente, ela vive em si a alegria, a tristeza, a ansiedade, o amor, o medo,
mas aquelas emoções elas não dominam a pessoa a ponto dela ficar o dia todo presa em querelas emocionais, em pensamentos obsessivos, entendeu? E quando os pais eles conseguem alcançar esse nível de maturidade emocional, de maturidade cognitiva, a gente percebe que a criança, porque a criança primeiro ela aprende por observação e vivência. Depois a criança aprende pela verbalização. Então, às vezes os pais dizem: "Mas Manuela, eu preciso falar 10 vezes algo para o meu filho". Bom, você vai precisar falar a vida toda. E eu ainda digo mais, o seu filho vai aprender muito mais pelo que você faz. Então, a criança observa quando o pai e a mãe tá triste, quando o pai e a mãe tá preocupado, e é legítimo que vocês sintam isso, porque a vida adulta vai trazer essas emoções e muitas outras, né, pelo nível de entendimento que a gente tem sobre a vida. Às vezes as mães falam: "Olha, Manuela, eu nem era medrosa, mas depois que eu virei mãe, eu passei a ser muito mais medrosa". Claro que a gente tem muito mais preocupação com os nossos filhos, a gente sabe que tem alguém ali que depende da gente. Então, retornando para o ponto da inteligência emocional, a criança, ela naturalmente vai perceber, vai observar o clima da casa, vai observar como o pai e a mãe reagem a uma contrariedade, como o pai e a mãe manejam uma raiva, manejam algo que não vai bem, manejam suas felicidades também. E naturalmente, até de maneira aí transcendental, não só observacional, mas ela vai capturando aquilo ali, e essa captura vai se alojando ao que essa criança já tem de aparato biológico, de temperamento, de traços de personalidade, e esse somatório vai aí dando, né, vai se concretizando na maneira com que essa criança sente, pensa e se comporta. Então eu acho importantíssimo, dentro das mudanças que a gente precisa, passar a ter ou já vem tendo, é esse cuidado com as nossas emoções, esse cuidado com a nossa inteligência emocional, com os nossos comportamentos, com aquilo que a gente expressa com os nossos filhos e perto dos nossos filhos, né. Então, existe toda uma necessidade muito grande dos pais se observarem e se autocuidarem. Aí é outro ponto que a gente entra para falar um pouquinho de parentalidade, porque nós pais gostamos muito de priorizar os nossos filhos, né. O que faz os nossos filhos sorrir também nos faz. Mas ao mesmo tempo é muito nítido como a parentalidade, como educar, ele é também muito desgastante, e ele pode ser adoecedor, principalmente para aquelas pessoas que não contam com rede de apoio, que precisam estar conduzindo aí as dificuldades de uma criança sozinha ou com poucas pessoas para ajudar. Então esse processo educacional de parentalidade, ele também nos traz muita felicidade, mas também nos traz muita angústia, sentimento de culpa, tristeza. E nós que trabalhamos com família sempre reiteramos como é importante, como é necessário que esse pai e essa mãe, que esse cuidador consiga ter o seu autocuidado, consiga ter um momento para si, consiga fazer coisas que gostam, academia, sair com os amigos, porque nós, mães, pais, saímos, às vezes ficamos culpados, ai, devia estar com meu filho, ele devia estar nesse passeio. E sim, tem um momento também para estar com a criança, tem um momento para estar junto, tempo de qualidade. Mas é muito importante que você também tenha um tempo para si, um tempo em que você vai fazer coisas de adulto, né. Então essa é uma tecla que eu bato muito aqui com as famílias, que eu defendo com muita veemência, porque é que nem a gente faz aquele, vamos fazer uma analogia, a analogia da máscara do avião, né. Quando acontece aquele momento em que as máscaras caem, qual é o aviso que dá, né, que eles nos videozinhos quando a gente viaja, eles ensinam, né, pra gente botar a máscara e tal, eles falam: "Primeiro você coloca a máscara em você e depois você coloca na criança". Por quê? Porque se você não tá bem, é muito difícil que essa criança consiga estar. Claro que no primeiro momento ela pode não sentir, não perceber, mas o que a gente observa é que, principalmente no sentido da psicopatologia e das questões emocionais, é que nem sempre o problema aparece quando a situação difícil está acontecendo. Às vezes é depois.
né? Às vezes nós temos uma resposta tardia, nós temos um estresse pós-traumático. Então, assim, não sei se quem está assistindo aqui é da área da psicologia, mas o estresse pós-traumático, né, o transtorno de estresse pós-traumático, também conhecido como TEPT, é um transtorno que a gente faz diagnóstico porque ele se dá depois de 3 meses, né? Começa ali a nosografia a partir de uns 3 meses depois do acontecimento traumático. Então, as famílias precisam entender que não é porque naquele momento a criança não reagiu que depois ela não vai demonstrar algum tipo de emoção, algum tipo de afecção psíquica, ok? Então, o ponto do autocuidado dos pais é necessário, de profunda importância. Vamos reduzir esse sentimento de culpa e vamos inserir atividades prazerosas no nosso dia a dia, vamos inserir bons momentos também, vivências de adulto na nossa rotina, certo? Queria até deixar uma dica aqui para as famílias que estão assistindo. Da mesma forma que você faz tem um planner, que você coloca os seus horários de trabalho, os teus compromissos, coloca também os tempos destinados a ficar com seus filhos, né, e os tempos destinados ao seu autocuidado. Que isso entre na sua agenda com o mesmo grau de importância que são os compromissos de trabalho. Aqueles que a gente tenta fazer tudo dar certo para estar disponível naquele horário, porque naquele horário eu tenho um paciente, naquele horário eu tenho uma reunião, então, que nesses horários vocês também consigam, que nessa organização de rotina vocês também consigam colocar na agenda aqueles momentos que vocês vão ter seu autocuidado e aqueles momentos destinados aos seus filhos, certo? E aí a gente entra agora na parentalidade, né? Em outras mudanças que são necessárias à parentalidade. A pandemia gerou muitas reflexões sobre isso, como eu venho trabalhando até agora, e muitos pais buscaram acompanhamento psicológico porque perceberam as demandas dos seus filhos, da demanda da família, e observaram como queriam mudar, como queriam iniciar uma parentalidade mais positiva, como queriam reduzir o autoritarismo, reduzir a permissividade. E aí eu vou entrar aqui em algumas considerações sobre a parentalidade positiva, uma vez que ela foi muito procurada pelas famílias como uma mudança que elas queriam atingir, que elas queriam realizar, né? A parentalidade positiva, ela é uma filosofia educacional. Ela é uma filosofia educacional em que as crianças são respeitadas, elas são ouvidas, né? Não aquela frase de, ai, tem que me obedecer porque tem que fazer porque eu mando, tem que fazer porque é criança e criança não tem querer. São frases que não entram muito na vibe da parentalidade positiva, porque ela entende que a criança é um ser que está se desenvolvendo e é um ser que precisa de respeito, de validação emocional, precisa de liderança empática, né? Então, esses pais realmente precisam ser protagonistas desse processo educacional, entendendo que eles conduzindo de uma maneira positiva, o bom comportamento da criança vai ser uma consequência desse processo educacional, né? E aí, os pais, eles precisam se compreender nesse papel de educadores, mais do que nunca, né, na pandemia, quando essas crianças passaram a estar mais tempo em casa, precisaram mais do auxílio dos pais para a condução das atividades escolares, precisaram mais da calma, da paciência dos pais para conduzir a rotina. Então, esses pais, eles devem se compreender como educadores e compreender que essa função de educar, a gente não concede, a gente não delega a outra pessoa. A escola pode até ser um parceiro nesse processo, mas o protagonismo é dos pais na condução desse processo de educação, principalmente da transmissão de valores, crenças e coisas aí positivas que as nossas crianças vão transmitir para a sociedade, né? E aí, para a gente educar bem, nós temos que compreender a natureza dos nossos filhos. A gente tem que saber diferenciar aquela criança que está dentro da expectativa daquela criança real, do nosso filho. Então, ai, no livro aponta assim, 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 que deve ser desse jeito. Tá, mas o meu filho, ele tem essas características. Ou então, ai, eu quero começar a educar ou a mesmo colocar meu filho em terapia para que ele mude e fique dessa forma. Sendo que essa forma é completamente diferente da maneira que essa criança é e do que ela pode atingir dentro da personalidade, do temperamento dela. Então, a gente alinhar essas expectativas, a gente entender sobre o desenvolvimento infantil, entender que aos 2 anos vai ter birra, vai ter muita tempestade emocional,
entender que nesse período, que o nosso cérebro ele só vai conseguir ter um autocontrole mais preciso lá para os 20 e tantos anos. Pois é, e a gente exigindo que uma criança de 4 anos se autocontrole, né? E então, entender sobre desenvolvimento infantil, compreender a natureza dos nossos filhos, então, como que é o meu filho, como que é a minha criança, quais são as necessidades dessa criança, eu estou, de fato, atenta ao que meu filho precisa? Meu filho é uma criança que precisa de muito tempo de qualidade, ou é uma criança que gosta mais de toque físico, ou é uma criança que gosta mais de que a gente faça coisas juntos, enfim, entender as necessidades. Queria até deixar uma dica aqui do livro bacana para as famílias, que é As 5 Linguagens do Amor das Crianças. É um livro que com certeza vai ensinar muitos pais a perceberem como que essa criança deles, ela recebe afeto, né, como que ela gosta de receber afeto, como que ela maneja os seus relacionamentos. Então, assim, a parentalidade positiva envolve isso, envolve os pais estarem no processo de estudo constante, no processo de atenção ao que as nossas crianças estão necessitando, assim como o respeito e trabalhar no sentido preventivo do comportamento. Ai, mas Manuela, o que é trabalhar no sentido preventivo do comportamento? É quando a gente entende que as capacidades da criança e a gente já se antecipa para evitar momentos de estresse dentro da família. Então, por exemplo, eu sei que meu filho é uma criança que ele acorda mais irritadiço, que ele demora um pouquinho para entrar no clima. Então, falando aí no nível macro, essa criança seria uma criança que teria estrutura para, por exemplo, estudar à tarde e não estudar de manhã, né? Então, meu filho, ele já é uma criança que rende bem de manhã, que ele, à tarde, eu noto que ele está mais sonolento, que ele vai ficar bem lá para o final da tarde. Então, a prevenção de comportamento seria, por exemplo, colocar o horário das atividades, das tarefas de casa para o final da tarde, já que você percebe que a criança está melhor nesse horário. Ou então, com papais e mamães que observam que seus filhos ficam muito irritadiços quando estão ali com sono, com fome, com alguma necessidade fisiológica, e aí, nessa hora, tentar não colocar um banho, que às vezes é algo que estressa a criança mais ainda, né? Tem uma maleabilidade para conduzir aquela situação. Então, esses exemplos é só para que vocês entendam, no sentido macro, como que é prever comportamento, né? Trabalhar com prevenção de comportamento, você observar as fragilidades da sua criança, observar os picos de irritabilidade, dentre outros, e você já como adulto da situação, como uma pessoa supostamente mais responsável e autorregulada, você manejar a rotina, manejar a condução da situação, de modo que essa criança ela não passe por picos de estresse desnecessários ou por inflamação nessa relação familiar, né? Então, isso foi uma coisa que os pais passaram a observar muito. Eu estou verificando que o meu tempo está próximo do fim, né? Então, já vou entrar nas últimas considerações para deixar para vocês, tá certo? E aí, o que a gente conseguiu também absorver de tudo isso, né? Os pais começaram a observar tanto a necessidade de um maior cuidado com suas emoções, de maior cuidado com aquilo que eles transmitem para a criança, de um maior cuidado com o aspecto educacional, e começaram a colocar em prática mudanças na rotina, mudanças, né, na parentalidade. Então, não é que a pandemia nos impôs isso, mas ela trouxe uma reflexão, a necessidade de uma reflexão tão profunda que as famílias elas conseguiram olhar para si. A gente também teve mais tempo dentro de casa, né? Então, o aumento da disponibilidade do tempo também gerou certamente um maior nível reflexivo, um maior tempo de autoobservação, e isso daí fez com que as famílias tivessem essa necessidade de mudar. E eu acredito que o olhar para a parentalidade positiva é uma excelente possibilidade de colocar mudanças em prática. Porque na parentalidade positiva, a gente não educa só para o hoje, a gente educa a longo prazo. Porque quando a gente permite algo que a nossa criança quer, quando a gente é muito permissivo, permitir de vez em quando a gente vai permitir, né? Mas quando a gente é muito permissivo, quando a gente é muito autoritário, a gente consegue a remissão do comportamento. Mas será se aquilo ali ficou no viés de aprendizado para a criança? Né? Você, como adulto, você aprende melhor quando você se sente bem ou quando você está irritado, com raiva, angustiado? Quando você se sente bem. Então, assim são as crianças, elas precisam se sentir bem para absorver melhor
os preceitos educacionais da família. Então, a educação que visa o constrangimento, o medo, a punição em excesso, né, a supressão daquela criança, certamente é uma educação que, ok, ela pode até alcançar alguns objetivos desejados, mas será se internamente essa criança estava ok aí nesse processo? Se ela ficou bem depois disso, né? Lembrando que nós temos linguagens do amor diferente, temos comportamentos diferentes, e isso vai gerar respostas diferentes aos processos educacionais. Então, não é só que uma coisa funciona para todo mundo, mas essa uma coisa, por exemplo, se tratando da parentalidade positiva, ela tem tantos braços filosóficos, de ensinamentos, de reflexões, de opções de manejos vivenciais com as crianças, que dentro disso a gente pode tentar ir adequando para a característica daquela criança, para a característica daquela família, né? Mas a parentalidade positiva certamente foi aí um dos pontos muito importantes de mudanças nas famílias, certo? Então, nesses minutos finais, eu queria trazer um pouquinho da importância do tempo de qualidade, né, para as nossas crianças, que os pais entendam que muito mais do que presentes ou objetos, a criança ela quer o nosso tempo. Tem uma frase de um livro de uma autora que ela fala assim: peça para que a criança, é a Magda Dias, essa autora, peça para que a criança te soletre amor e ela vai dizer TEMPO, tempo. Então, para a criança, o tempo dado pelos pais, o tempo em que essa família está aí junta, é uma grande expressão de amor, né? E eu acho que isso foi uma coisa que a pandemia nos ensinou demais, porque se tem algo que eu aprendi, ao menos eu, Manuela, foi sobre o tempo. Como o tempo, ele é subjetivo. A gente tem as horas ali vividas, mas o tempo na prática, a expressão das nossas prioridades, a expressão da nossa organização e da nossa disciplina é muito subjetiva, né? Então, que dentro das mudanças que a parentalidade nos impôs, ou que a parentalidade, ó, o erro, dentre as mudanças que a pandemia nos impôs, vamos pensar nelas, que é tanto a importância da família, a importância da união, a importância do tempo de qualidade, a importância da educação positiva, da gente repensar os nossos comportamentos, da gente priorizar a nossa inteligência emocional. Eu acho que mais do que nunca nós percebemos que sem inteligência emocional, sem as nossas emoções estando bem, a gente não consegue nada, né? E é isso. Então, esse é um pouco da mensagem que eu quis passar hoje, nesse momento maravilhoso, aqui no Festival Costume Saudável, e que essas reflexões consigam tocar as famílias, as pessoas que estão nos assistindo, tocar no sentido de promover uma mudança positiva na vida delas, na vida de todos vocês, entendendo que enquanto família, quando a gente conduz algo positivo para nós, pais, a gente está tendo a maior positividade para a criança. Porque quando o pai e a mãe estão bem, a criança também fica bem. Então é isso, muito obrigada por todos. Um beijinho, meu nome é Manuela Baima, e quem quiser mais informações, entra no meu perfil, @psicologia infantil, que lá tem muita informação bacana para as famílias. Um beijinho e até a próxima.